Chegamos à terceira aula sobre eletrodinâmica e hoje o nosso assunto é resistores, ok? Na verdade, resistores, você já deve ter tido aí algum mal entendimento com eles, certamente você teve uma má experiência com resistores. Provavelmente você já estava tomando um banho um dia, aquele banho quentinho, no inverno, de repente a água começou a sair gelada. Gelada não, fria, certo? O que aconteceu? Queimou a resistência do chuveiro, e aí tem que ir lá trocar a resistência. Então, é exatamente esse o nosso assunto de hoje, os resistores, as resistências elétricas. Legal? Bom, aqui eu estou trazendo alguns exemplos de resistores, existem inúmeros, mas só com as coisas que estão no nosso dia a dia. Uma lâmpada incandescente, essa lâmpada comum, convencional, está sendo substituída pelas lâmpadas fluorescentes e também pelas lâmpadas LED, certo? O nosso chuveiro, como eu já disse, né? Um secador de cabelo aí para mulherada, assim como chapinha também, babyliss, essas coisas, né? Uma torradeira, um forno elétrico, enfim. Tudo isso são, na verdade, tudo isso aí são resistores, certo? Eu queria fazer um comentário inicial a respeito disso daqui, ó, desta lâmpada, certo? Primeira coisa, são dois comentários. Como que uma lâmpada incandescente funciona, tá? Porque é muito importante, porque elas estão sendo trocadas, tá? Então, qual a ideia de um resistor? Um resistor, os elétrons vêm num fio elétrico de cobre, não é isso? E aí, a gente já viu nas aulas anteriores, eles vêm fluindo por causa da corrente elétrica, de uma diferença de potencial. E tem que imaginar que esses elétrons estão passando entre átomos. Então, eles encontram uma dificuldade entre os átomos para passar. Então, o próprio fio elétrico já possui uma certa resistência elétrica. O que acontece? Esses elétrons trocam, eles saem do fio e aqui nessa lâmpada eles vão passar para esse filamentozinho aqui que está brilhando. Esse filamento é feito de um outro metal, feito de um metal chamado tungstênio. No tungstênio, os átomos, a gente pode imaginar assim, que os átomos estão arranjados de maneira mais próximos um do outro do que quando comparado num fio de cobre. Consequentemente, um elétron encontra uma dificuldade maior ainda para passar. Então ele passa bem esmagadinho entre os átomos. Então passa gerando atrito e aí a gente pode imaginar que dessa dificuldade se libera calor. O que acontece? Por que uma lâmpada então acaba brilhando? Porque é tanto calor, fica tão quente o filamento de tungstênio, que ele acaba brilhando, ele acaba emitindo luz. E essa emissão de luz a gente dá o nome, vou deixar anotadinho aqui, de efeito Joule. Ok? Então, uma lâmpada incandescente dessa convencional, o que acaba acontecendo? Ela não tem a finalidade de gerar luz, certo? Ela aquece muito mais do que gera luz. E é exatamente por isso que ela não é econômica. Porque eu quero uma lâmpada que não aqueça, eu quero uma lâmpada porque eu quero iluminar um ambiente, certo? E é exatamente por isso que elas estão sendo substituídas. Então aí você tem uma lâmpada incandescente que consome 20 vezes menos energia para produzir a mesma luminosidade. Legal? Então o que faz uma lâmpada incandescente emitir luz é uma coisa chamada efeito Joule. Essa ideia de que o elétron encontra uma dificuldade para passar, eu gosto sempre de trazer uma outra analogia, porque as coisas começam a ficar muito pequenas, né? A gente está falando em elétron, isso não é palpável para a gente, é difícil de conceber essa ideia, tá? Então eu gostaria que, para quem já foi num show, sabe o que eu estou falando. Quando você entra no show, geralmente, não obrigatoriamente, né? Mas geralmente a entrada é na parte de trás, o palco fica do lado oposto. E você entra, passa ali pelas catracas, e você não encontra muita dificuldade em andar. Porque as pessoas estão se aglomerando na frente do palco, ou seja, do outro lado. Conforme você caminha em direção ao palco, você começa a encontrar dificuldade para se deslocar, porque as pessoas estão mais próximas uma da outra. E aí você começa a esbarrar em uma, esbarrar em outra, começa a gerar atrito, você começa a suar. Estamos aí, nessa analogia, emitindo calor. Então essa analogia dá para a gente ter uma ideia de como de um resistor funciona. Ele é feito de um outro material que os átomos desse material oferecem uma dificuldade maior do que a do fio para os elétrons passarem. Consequentemente, eles acabam emitindo energia térmica, certo? Dessa dificuldade deles, tá? Então a gente pode definir resistores da seguinte maneira. Resistores são dispositivos elétricos que têm como finalidade converter energia elétrica em energia térmica. Única e exclusivamente energia térmica. Acontece que na lâmpada, te falei um pouco diferente, acaba esquentando tanto que por efeito Joule acaba emitindo luz. Interessante, certo? Bom,
Tendo esses exemplos aqui em mão, eu vou fazer a minha segunda colocação sobre a lâmpada incandescente. Se eu te perguntasse quem inventou a lâmpada, o que você vai me dizer rapidamente? E, nossa, quase 100% das pessoas que eu pergunto isso vão me responder: Thomas Edison. Logo de cara. Eu vou te trazer uma curiosidade. Sabia que não foi Thomas Edison que inventou a lâmpada? Foi um outro cara chamado aqui, ó. Vou até trazer para você. Humphrey Davy, em 1802. Ele inventou a lâmpada cerca de 80 anos antes de Thomas Edison. E antes de Thomas Edison, não teve só o Humphrey Davy que construiu a lâmpada. Outros caras, depois de Humphrey Davy, também criaram lâmpadas, certo? Pelo menos uns 20. Acontece que Thomas Edison ficou famoso por ele ter construído a primeira lâmpada que podia ser comercializada. Ele iluminou uma rua inteira com lâmpadas. E ele ficou famoso. Ele acabou levando a fama. Mas não foi ele que inventou. Foi Humphrey Davy em 1802. Certo? E ele utilizava um filamento, não de tungstênio, mas ele utilizava um filamento de platina e emitia luz da mesma maneira, por efeito Joule. Legal? Então, o nome da vez, na verdade, é Humphrey Davy. E, na verdade, dizem por aí, nas biografias, que, na verdade, não foi nem Thomas Edison que popularizou as lâmpadas incandescentes, né? Na verdade, foi um aluno dele chamado Tesla, que é aquele cara lá do campo magnético que a gente estuda. Mais pra frente você vai estar estudando isso aí, se você está no terceiro ano de ensino médio. Então, Thomas Edison acabou levando a fama sem ter realmente, né, sem ter de fato ter inventado a lâmpada elétrica. Certo? Voltando para cá. Quando queima a resistência do chuveiro ou quando queima a lâmpada, o que está acontecendo? Bom, aqui da mesma maneira os elétrons estão circulando e o que acontece? Aquece tanto que o filamento aqui acaba sofrendo uma fratura. Consequentemente, os elétrons param de circular, isso aqui para de aquecer. E a gente diz então que o filamento, que a resistência do chuveiro queimou. Aqui é a mesma coisa. Quem já pegou uma lâmpada dessa queimada, você dá uma olhadinha direitinho, você vai ver que está quebrado, né? Esse filamento tungstênio se rompeu. Interessante, né? Legal? Beleza? Esses caras então são os resistores elétricos. Deixa eu sumir com eles daqui rapidinho. Eu vou trazer mais uma coisinha pra gente. Como que a gente vai representar um resistor? Tem esses dois símbolos que a gente vai estar encontrando quando a gente for estudar daqui pra frente. Então eu não vou desenhar uma lâmpada, não vou desenhar um secador de cabelo, não vou desenhar isso, tá? Então sempre que você encontrar este símbolo ou este, com mais frequência esse mesmo, porque aqui no Brasil, norma técnica da ABNT sugere o uso desse símbolo, tá? Você tem que entender que eu estou colocando ali um resistor. Pode ser uma lâmpada elétrica, pode ser um chuveiro, enfim. Ele é um resistor, ok? Ele é um dispositivo que está convertendo energia elétrica em energia térmica. Perfeito? Tranquilo até aqui? Bom, e como que eu meço, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje? Como que eu meço a resistência elétrica? A resistência elétrica, ela é medida, tá? Ó, a unidade, e a gente vai aplicar essa unidade depois, tá? Ela é medida em, ó, essa letra grega aqui, ômega, certo? Então a gente mede em ohms, aqui ó, certo? Então um resistor pode ter 3 ohms, pode ter 10 ohms. Para você ter uma ideia, a resistência elétrica do corpo humano é de aproximadamente, né, 1.500 ohms, ok? Certo? Então na próxima aula a gente vai começar a brincar com as leis de Ohm, ou seja, tudo aquilo que a gente já viu, que nós estamos já na terceira aula, nós vamos juntar tensão, que a gente viu na aula passada, vamos juntar corrente elétrica, que nós vimos na primeira aula aqui, desse tema, desse tópico de eletrodinâmica, e vamos juntar os resistores que estamos vendo agora nessa terceira aula. E vamos começar a falar então das leis de Ohm. Legal? Então, é isso aí. Só queria lembrar você que todas as nossas aulas, além de você encontrar aí no nosso canal aqui no YouTube, elas também estão organizadas aqui no nosso sistema, cientiatvbr.futurecom.com.br. Você pode patrocinar nosso trabalho, se você quiser fazer uma doação pra gente, certo? E também temos uma página no Facebook, facebook.com/cientiatv. Clica lá, curte a página para você estar recebendo todas as notícias que nós estamos colocando. Sempre que a gente coloca uma aula nova, a gente comenta aqui no Facebook. E
Em breve, notícias novas aí para quem está estudando para fazer vestibular de medicina, de engenharia, para quem vai fazer o Enem, tá? Logo, logo vamos ter novidades interessantes para vocês. Legal? Então é isso. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as leis de Ohm, muito importante, pode ter certeza que um dia vão te cobrar isso numa prova. Legal? Um grande abraço e te encontro na próxima aula, então.